O sistema político eleitoral de um país é resultado de uma construção histórica cultural e que permanece em constante aprimoramento em busca de um ideal democrático ou, em alguns momentos históricos, de rupturas e retornos à normalidade e regularidade na realização de eleições. Portanto, o estudo dos modelos eleitorais deve sempre levar em conta este acúmulo histórico. Para este estudo, preliminarmente, é importante delimitar o que se compreende por sistema político, evitando a generalização com o sistema eleitoral ou regras do jogo para a eleição de representantes do povo. Esses são alguns trechos da introdução de Sistema Político e Eleitoral do Uruguai, uma viagem nas eleições presidenciais e legislativas de 2019, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo meu amigo, escritor e chefe do cartório eleitoral aqui de Caxias do Sul, Edson Borowski. Edson, uma honra tê-lo conosco aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado aos nossos ouvintes por nos ouvirem aqui dessa experiência fantástica que foi essa viagem de 2019, duas viagens, na verdade, a um país maravilhoso que é o Uruguai, que eu amo de coração. É interessante pelo seguinte, as pessoas que estão nos acompanhando vão imaginar assim, o sujeito que faz uma viagem, relatos, paisagens, pontos turísticos e tal. Mas não é usual uma pessoa sair em viagem, ainda mais como observador, para uma eleição. Tu és servidor, como eu citei aqui, além de chefe do cartório eleitoral, já acumula um histórico aí como servidor da Justiça Eleitoral. Então, claro, é afeito a ti esse tipo de temática. Mas começando então pelo início, com perdão pela redundância. Para que um observador de eleições? Por que uma justiça de um país convida alguém de outro país para ir na função de observador? Qual é a utilidade que tem para as eleições de lá e que contribuição tu consegues trazer na medida em que vai como observador para eleições em um outro país, no caso aqui o Uruguai? Bom, Fábio, como tu mesmo falaste, né, na introdução, eu sou servidor da Justiça Eleitoral, a gente trabalha com eleições, o nosso fazer aqui no Brasil é eleições, né? E nós todos os dias somos instigados, mas no outro país é assim, no outro país é assado, por que no Brasil tem urna, no Uruguai não tem? Todos esses desafios. E eu sou um apaixonado por eleições, sou um apaixonado por viagens também, e nada melhor do que casar as duas coisas, né? Primeiro, eu tento organizar as minhas férias, né? No Uruguai, inclusive, eu organizei os 2 períodos de férias. Eu estive no Equador, Fábio, em fevereiro de 2021, fiquei 10 dias no Equador, a convite do Conselho Nacional Eleitoral do Equador, e estarei agora, no final de maio de 2022, na Colômbia, né, também acompanhando as eleições presidenciais. E os países, em geral, o Brasil não tem muita cultura de receber missões de observação eleitoral, que são os organismos internacionais que visitam países. Isso é muito comum em todo mundo. Mas tem sido mais regular agora nas últimas 2 décadas, principalmente. A OEA, Organização dos Estados Americanos, tem um programa de observações internacionais eleitorais muito antigo, mais de 30 anos, principalmente na América do Sul, América Latina. E eu, como servidor da Justiça Eleitoral, apaixonado por eleições, comecei esse périplo lá em 2017, ainda acompanhando as eleições do México e pesquisando. No Uruguai, e aí o fruto dessas 2 viagens no Uruguai é exatamente esse livro. Tu foste convidado ou tu tomaste a iniciativa? Sim, no Uruguai eu entrei em contato com a Corte Eleitoral. Naquele momento, a Corte somente havia a possibilidade de inscrição por organismos formais, mas mesmo assim já tinha programado a minha viagem, não desisti. No Equador, aí sim, eu recebi uma credencial do Conselho Nacional Eleitoral e participei de todas. Nós tivemos reuniões com candidatos à presidência, formação sobre financiamento público, sobre participação das mulheres. Então, ou seja, eu participei de um programa das missões internacionais. Tinha lá presidentes, ex-presidentes de países da América do Sul, tinha a ONU, alguns transparência eleitoral aqui do Brasil, da Argentina.
E agora, na Colômbia, na eleição presidencial da Colômbia, eu estarei indo num grupo junto com a Transparência Eleitoral, que é uma organização sul-americana com sede em Buenos Aires e que se cadastrou, se credenciou para acompanhar as eleições, e eu fui convidado para acompanhar essa missão. Então, é aquelas coisas, né, Fábio? A gente tira férias, conjuga a viagem, porque, na verdade, a gente acaba conhecendo países, né, conhecendo outras culturas e também estudando um pouco. Claro que isso envolve uma pesquisa, né? Na verdade, a gente não chega lá. Eu aprendi isso na primeira viagem ao Uruguai, né? Que na primeira viagem eu fui um pouco com o meu filho, a gente pesquisou um pouco da história do país, a questão política, as relações políticas. O Uruguai é um país muito próximo daqui do Rio Grande do Sul. Certo, foi uma eleição de 2 turnos, né? Não, ela foi o Uruguai, depois nós vamos entrar no detalhe, né, Fábio? Mas a primeira viagem, porque eu tinha uma curiosidade muito grande, eles têm uma espécie de prévias, né? Eu falo várias vezes no livro, quem lê o livro vai verificar isso, que assim, é muito difícil a gente comparar. É muito difícil dizer, o Uruguai tem prévias como no Brasil. Não, é totalmente diferente. O Uruguai, em 1997, fez uma grande reforma constitucional e eles tinham o que nós tínhamos aqui até 82, o sistema de fórmulas, né, Fábio? Então, deixa eu até já pegar aqui, por exemplo... Porque o livro é bem complexo, eu até já estou consultando aqui para não falar nada errado. O sistema de fórmulas... Quem é mais antigo, eu era muito guri, Fábio, eu acho que tu também, não sei se nem era nascido. Mas em 1982, na eleição para o Senado, Carlos Chiarelli foi eleito aqui no Rio Grande do Sul sem ter sido o que recebeu mais votos. Quem recebeu mais votos na eleição para o Senado em 1982 no Rio Grande do Sul foi Paulo Brossard. No entanto, o Brasil utilizava esse sistema de fórmulas, que é o mesmo sistema do Uruguai. Tem a questão dos americanos, desculpa te interromper, dos delegados, que o sujeito muitas vezes é mais votado, mas não se elege porque o Estado com mais delegados, onde ele ganhou, coloca na frente. Um bom exemplo. Mas no Uruguai, assim, o partido lançava 5 candidatos à presidência. E primeiro era eleito o candidato do partido que recebeu mais votos, não o candidato que recebeu mais votos. Exato. Mas se na soma dos candidatos, lá, 5 candidatos, na soma, o partido recebeu mais votos, o mais votado do partido é que vai ser o presidente. E isso aconteceu, uma mudança muito grande em 97, porque efetivamente o mais votado, por exemplo, na eleição de 99, não foi o presidente eleito. Então isso gera uma instabilidade política. Os americanos teve, acho que, se não me engano, na primeira eleição do George W. Bush, exatamente. o Al Gore, né? O Al Gore foi mais votado, teve mais votos. E tal, mas não e teve... aí eu sempre brinco, né? Como é que tu explica aqui no Brasil, né? O candidato teve mais votos em todo o país, mas não foi o eleito. É a cultura política, é a realidade, é a construção histórica. Então, o Uruguai teve a sua construção enquanto nação, a formatação do seu sistema político. Depois eu falo um pouco também sobre a questão da corte eleitoral uruguaia, né, Fábio? Entrando um pouco mais agora no livro, né? E eu recentemente estava pesquisando, porque o livro levou mais ou menos 1 ano e 6 meses para ser escrito. Um ponto que é interessante, o livro também, embora o paralelo seja quase inevitável quando o sujeito está lendo, mas ele não se propõe a ser um comparativo entre Brasil e Uruguai, digamos assim, um cruzamento. Porque... Não, ele detalha como é que é o Uruguai, ponto. Depois as reflexões fica com cada uma. Eu uso uma brincadeira, Fábio, que assim, a gente não pode comparar cenoura com laranja, né? São diferentes, uma é longa, outra é redonda. Então, são coisas absolutamente diferentes. Claro que a gente, emocionalmente, acaba indo para esse caminho da comparação. Para tentar compreender melhor. É um exercício mental. Mas eu sempre me preocupo muito. Eu já escrevi, inclusive, um artigo sobre a eleição do Equador, que é um pouquinho diferente, né? Tem uma outra lógica, uma outra dinâmica. E eu sempre ressalto isso, Fábio, a gente tem que cuidar para evitar a simples comparação. Tem que pensar um pouquinho. O livro levou 1 ano e meio para ser escrito, porque eu precisei fazer toda a pesquisa. Por que a escolha do Uruguai? Já que tu falaste em 2017, já
havia acompanhado a do México, quer dizer, tu tiveste tempo para fazer sobre essa, digamos assim. Houve aqui uma prevalência pelo processo eleitoral do Uruguai. Vamos combinar assim que 2017 foi aquele vírus, né? Já que a gente está no fim da pandemia. Eu fui contaminado por esse vírus de acompanhar eleições. E eu comecei a acompanhar pela internet. O México tem um programa de missões internacionais muito legal, muito bacana. A República Dominicana fez eleições nesse período e tal. E eu disse, não, mas eu vou ter que ir lá, né? E aí, claro, por uma questão até de proximidade, economia, as viagens são caras, né, Fábio? Então, para o Equador, todas as viagens são custeadas por mim, né? Não há nenhum patrocínio. É importante aqui, dizer né? isso também. Importante dizer isso. Então, não Deve há ter servidor público. Não né? há nenhum financiamento público, né, desses recursos, dessas viagens. Então, o Uruguai foi pela proximidade, facilidade na língua, né, em função do espanhol, acho que isso ajuda bastante na compreensão. Eles também entendem o português, né? São vizinhos, né? A gente, com um pouquinho de esforço, eles nos... Por incrível que pareça, Fábio, eles têm mais dificuldade de nos entender do que nós, né? Então, a gente sempre fala aquele portunhol meio arrastado, mas dá para entender, né? No Equador, eu tive bastante facilidade, acho que foi mais tranquilo. Então, a escolha foi pela proximidade, pelo custo. É um país que eu admiro também, acho que eles têm uma cultura política muito interessante. Tiveram golpes, não tem nada assim diferente do que nós vimos na América do Sul. Mas é um país pequeno também, mais tranquilo. Explica como é que se deu, então, a eleição do atual presidente. Eu combinei contigo antes da gravação. Falam em Lacage-Pou ou Lacalipou? O uruguaio Luiz falaria Lacage-Pou. Lacage-Pou. Né? A gente portuguesa um pouco, né? Mas assim, bom... Lacage-Pou do Partido Nacional. Nacional ou Blanco, né? Isso. O Uruguai tem uma tradição histórica de dois partidos, que são de 1836. Blanco Colorado, no caso... O Blanco é Nacional e Colorado, o Partido Vermelho, né? Então, esses partidos se revezavam mais o Colorado. O Colorado teve mais de 100 anos à frente da presidência. E o Partido Nacional Blanco também ocupou alguns momentos. Esse é quebrado em 2004, com a eleição da Frente Ampla, que governou por 3 mandatos. Então, o Lacage-Pou, ele quebra também essa sequência de mandatos da Frente Ampla, que é um conjunto de partidos, bem diferente, né, Fábio, do que a gente está prevendo aqui nas federações brasileiras, também não dá para comparar. Ali a quebra, quando tu falas de Frente Ampla, com o Tabaré Vázquez. Sim, primeiro presidente fora do Partido Nacional e Colorado. Caracterizado como de esquerda. Centro-esquerda, né? Mais esquerda, tem partido... É um conjunto de partidos, Partido Comunista, Partido Socialista, mas tem também militantes do Partido Nacional que se desvincularam. É uma composição mais de centro-esquerda, eu colocaria isso, né? Nesse aspecto, assim, Claro. Nessa nossa mania de querer rotular esse é de esquerda, esse é de direita. Só para o pessoal ter uma noção, né? Digamos, tinha dois partidos mais conservadores, aí uma frente ampla um pouco mais à esquerda, e agora volta um partido tradicional. Partido tradicional. Então, esses partidos são muito antigos, 1836, eles são criados no mesmo ano, né? E aquela velha mania que a gente tem, né? São poucos partidos. Não, o Uruguai, Fábio... Nas internas, que é uma novidade que eles têm desde 99, foram 27 partidos que participaram das eleições internas. Só que as eleições internas, agora chegando no capítulo assim, da primeira viagem, né, é uma espécie de prévia, né? Então, uma espécie de definição... Mas é uma prévia com valor mesmo? Com valor. Porque aqui tem aquela tradição das prévias partidárias, aí muitas vezes o vencedor não vinga, né? Vamos ficar no Uruguai, Fábio. Não, mas é por isso que eu estou perguntando. É uma prévia oficial. O resultado que der ali tem que ser obedecido. Isso. Então, ali nessas prévias do Uruguai, para tentar esclarecer quem nos acompanha, há uma certa peneirada daí dos partidos que de fato vão para o pleito final. A gente poderia chamar de primeiro e segundo turno ou não? A gente chama de prévia e eleição mesmo? Eles chamam isso está na legislação, isso foi incorporado à Constituição, isso está na Constituição, por isso tem que aceitar.
Não dá para ser então, derrotado. Nós chamaríamos como prévia e eleição, ou a gente chamaria primeiro turno e segundo turno? Eles chamam de eleição interna. Tá. Eleição interna. E depois eleição geral. Depois eleição geral com 2 turnos. 2 turnos. E não tinha 2 turnos lá. O segundo turno ele começa na eleição de 99. Porque eu vi que ele foi eleito em segundo turno. Eleito em segundo turno. Tá, beleza. Então eu não estou desmemoriado aqui. São tantas eleições detalhadas aqui também que em algum momento a gente se confunde. Mas eu estou bem de memória aqui. O livro eu tive a preocupação de ser um instrumento de pesquisa também, Fábio. Então, assim, um instrumento que tu vai ler, daqui a pouquinho tu vai lembrar de alguma coisa, vai lá, vai reler, vai revisar. E assim, as eleições internas, então a primeira viagem, ele tem um ciclo, né? O Uruguai tem um ciclo mais ou menos de 1 ano e 2 meses, que ele realiza primeiro as eleições internas, todos os candidatos de cada partido se colocam à disposição. Isso e quem tudo decide, ao longo de 2019. Ele começa em abril de 2019, o ciclo eleitoral. Tá, mas que tu Eu fui em junho de 2019. E depois, mais pro final. Em outubro, 27 de outubro de 2019 foi o Só para situar quem nos acompanha, nós estamos tratando do segundo semestre de 2019 em 2 momentos. Em 2 momentos. Primeira viagem, 30 de junho de 2019, um frio terrível. Imagina, esse aqui já é frio lá. Mais de 0 grau, assim, neblina, chuva. E depois, 27 de outubro, primeiro turno. Então, voltando lá para 30 de junho. Os partidos colocam todos os candidatos à disposição e quem decide o candidato, Fábio? O eleitor. A prévia é aberta. Eles chamam de eleições internas dos partidos, mas quem decide quem será o candidato não é o filiado ao partido. É o eleitor. Entendi. É uma eleição facultativa, a participação girou em torno de 40%, 45%. E não cabe ao partido se vai querer fazer ou não uma prévia. Não. Por exemplo, no Brasil, às vezes acontece a candidatura de consenso, enfim, não. A regra prevê isso já é natural. Ele é obrigado a participar das eleições internas, mesmo que ele tenha um candidato apenas. Nem que seja voto único. Voto único. Mas digamos que também os partidos vão se organizar e tentando analisar e já agitar sua militância para daqui a pouco comparecer lá e votar no que o partido prefira, ou enfim. Isso é um processo político, né? É interessante isso. Assim, às vezes a gente ouve aqui no Brasil, é muita eleição. Não, eleição é bom que a gente tenha eleição. Ou daqui a pouco a população que simpatiza com o partido pode ter uma visão diferente da direção partidária e entrar um candidato que daqui a pouco o próprio núcleo duro do partido não esperava. Não esperava. E o partido tem que aceitar. E assim, Fábio... E trabalhar pelo candidato. Ou seja, o eleitor, o cidadão que tem direito ao voto, ele elege nas eleições internas não só o candidato do partido, mas ele elege o diretório do partido. Olha só. Não, é uma coisa assim, Fábio, se a gente começar a explicar, às vezes até é meio confuso, mas assim, é como se no Brasil, os principais partidos do Brasil tivessem uma eleição para definir o diretório nacional do partido e os diretórios regionais. É assim que funciona no Uruguai. E é o eleitor que vota. E esse que só tem um. Agora vamos chegar lá naquela questão que tu colocaste ali. Tá, mas é só para decidir o candidato? Não. Tem uma linha de corte. Desses 27 partidos que participaram das eleições causa de barreira, digamos assim. Só 17 tiveram 500 votos. Eles precisam ter 500 votos na interna para conseguir montar o Diretório Nacional. Então, se eles não conseguirem formar pelo voto popular o seu organismo nacional, eles não participam da eleição. Continua existindo o partido, não tem problema, o partido vai existir, eles têm lá os 27 Só que ele não se viabiliza para a eleição geral. Ele não vai participar da eleição. Então, é uma espécie de cláusula de barreira. Que se tentou fazer aqui por percentual de votos e também exatamente. Não funcionou, né? Até ela está em vigor no Brasil, mas para quem... não para disputar a presidência. Lá, se ele não tiver 500 votos no partido, ele não disputa a eleição presidencial. E aí nós acabamos lá com uns 15, 16 candidatos aptos, por essa regra, a participar do primeiro turno. Então é uma coisa assim que já vai dando uma limpada. Aquele partido que realmente não consegue 500 votos numa eleição com 2 milhões e 300 mil eleitores aptos, ele efetivamente não tem representatividade, vamos dizer assim. Então essa é a lógica. O partido precisa demonstrar eleitoralmente alguma representatividade política para se habilitar ao pleito em si, a eleição que vale, né? Aquela que vai definir quem é o mandatário do país. Então, essa primeira eleição interna foi muito boa, assim, foi um aprendizado.
porque eu vi que eu precisava estudar muito mais, né? Não bastava viajar, passar nos locais de votação. Eu acompanhei vários locais, porque eu tinha a primeira ingenuidade minha, né, Fábio? Era explicar como é que se vota. Depois nós vamos chegar lá, eu acho, né? Exato. Já que tu deste uma pausa aí, nós vamos de imediato já interromper o bate-papo aqui, chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Bom, as dicas do autor, recebendo aqui o escritor, chefe do cartório eleitoral aqui de Caxias do Sul, Edson Borowski, com o livro Sistema Político e Eleitoral do Uruguai, uma viagem nas eleições presidenciais e legislativas de 2019. Nós vamos dar um tempo na abordagem da obra. E de imediato eu vou pedir então, Edson, que tu compartilhes com quem está nos acompanhando em casa dicas de leitura. Podem ser autores desconhecidos, clássicos, algo que tu entendas que quem está em casa ou nos acompanhando pelos smartphones, enfim, tem que correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Bom, então, o primeiro livro que eu queria indicar é 1984, de George Orwell. É um livro que eu tenho já algumas referências, mas estou lendo agora, estou gostando muito, que trata sobre esse controle do Estado sobre as pessoas. E junto com ele tem um livro disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, de Frederico Alvim, sobre as ameaças à democracia no Brasil. Os temas podem ser diferentes um pouco, mas vocês vão ver, os livros são bem interessantes sobre como o Estado pode ficar perigoso, às vezes, se nós não tivermos controle sobre a democracia. Daí a alternância, daí as eleições, enfim. Vai, digamos assim, lapidando o sistema, idas, vindas, avanços, retrocessos, do processo todo. E olha só, nós temos uma peculiaridade, eu deixei até marcadinha aqui a página. Por exemplo, no Brasil já se criou uma tradição da urna eletrônica. O Uruguai não necessariamente segue aquele voto em cédula, a grosso modo, como nós tínhamos aqui no Brasil antes da urna eletrônica. Lá, digamos assim, seria quase como uma terceira forma de votar, praticamente uma cédula, uma carta, e de forma verticalizada. O eleitor ele tem que optar por um partido e dali vai o presidente, os parlamentares e por aí afora. Eu gostaria que tu explicasses um pouco de como é que funciona então essa carta de votação, se nós pudermos usar esse nome. Seria isso? O termo correto, não sei se consegue pegar aqui. Sim, isso, o pessoal está pegando aí. Eu peço até desculpa porque eu trouxe algumas e acabei esquecendo de trazer aqui para a nossa entrevista. Lá a lista. Então o que consta, aquela questão que eu estava te falando antes, né? Minha ingenuidade foi, eu quero ir para o Uruguai saber como é que eles votam, né? Por que não tem urna eletrônica? Não sei o quê. Chega lá, tu tem um choque de realidade, uma diferença muito grande da nossa realidade. Não é cédula, ou seja, o eleitor não precisa levar caneta para a sessão. Ele vai lá na cabine de votação, eles chamam de quarto escuro, né? Que é um espaço enorme e ele precisa escolher uma lista. Então, eles têm listas e as listas já estão lá. As listas já estão lá. Nas eleições internas, são os partidos que têm que abastecer as sessões eleitorais. Na eleição oficial, na eleição geral, é a própria corte eleitoral que providencia a impressão dessas listas. Vamos supor que tenham 10 listas, estou chutando aqui. O sujeito escolheu uma. Ele simplesmente dobra e deposita? Exatamente. Ele vai receber do mesário, que lá eles chamam de membro da mesa receptora, ele vai receber do mesário um envelope, eles chamam de sobre, né? Sobre. E ele vai nesse quarto escuro e tem fotos, você vai ver, são milhares de folhas de votação. Ele escolhe aquela da sua preferência, dobra, coloca no envelope, e este envelope é que vai para a urna, que lá às vezes tem urna de lona, às vezes tem urna de plástico, são diferentes os modelos, não é aquele modelo nosso aqui igual. Só para esclarecer quem está nos acompanhando, que isso nós não citamos até agora. As eleições que tu acompanhaste, aqui estão escritas presidenciais e legislativas. Basicamente, presidente, Câmara dos Deputados e Senado. Senado. Eram essas três instâncias. Na verdade, são 4 votos.
Tá. Né? Então, o partido ele apresenta numa única lista, por isso que você bem falou, é uma eleição vertical. Eu não posso escolher o presidente de um partido e o deputado de outro. Tá. Então, na mesma lista, ele tem presidente, Câmara do Senado, senadores, Câmara de Representantes, que seriam os deputados. E uma coisa muito diferente, que chama muita atenção, a Corte Eleitoral, as juntas, os TREs deles, são eleitos também pelos partidos. Depois nós vamos falar da Corte também, se der, tá, Fábio? Tá, mas aí no caso tu votarias e essa Corte ela passa a valer para a próxima, então? Para a próxima, nos próximos 5 anos. Entendi. Né? Então, não tem como votar para presidente de um partido e deputado de outro. É uma lista fechada. E o eleitor não precisa escrever nada. Mas por que ficou descompassado, por exemplo, daí governadores, que seria o presidente de província, vamos supor? Eles são os chamados intendentes. Intendentes. A eleição por indicação? Não, a eleição ela é no ano seguinte. Não segue de forma unificada como é aqui. Exatamente. Tem eleições em anos diferentes. Inclusive, essa é uma discussão às vezes. Como nós aqui temos para presidente e governador num ano, 2 anos depois, prefeito e vereador. Tem alguns países que fazem eleição todo ano. Faz eleição para presidente num ano, governador no outro. A Colômbia, agora que eu irei em dia 29 de maio de 2022, é a eleição na Colômbia. Eles elegeram dia 23 de março, eles elegeram o Congresso, senador e deputado. E deixaram só a eleição para presidente para final de maio. Então, aquela história da cultura política de cada país. Tem países que fazem eleição todo ano. Mas eles deixaram porque foi uma decisão de agora ou eles já vêm com esse... sempre foi assim. Já vem assim. Tá. Até porque até 1930 a eleição era indireta, né? Elegia os representantes e do Congresso, da Assembleia Nacional, era eleito presidente. Outra coisa que imagino que isso tenha extrapolado a tua viagem ou tu ficaste para acompanhar todo o desfecho, assim, desde o anúncio oficial? As 2 viagens eu fiquei 10 dias no Uruguai. Tá. As 2 semanas. Mas tu conseguiste, então, acompanhar o resultado final, tipo, tanto presencialmente quanto pelo noticiário de lá. Sim. Não foi uma coisa que, voltei e daí vi pelo noticiário aqui. Não, eles têm um sistema de dupla Houve muita contagem. divergência nas contagens, que isso que eu queria entrar. Por exemplo, eles vão fazer uma contagem de uma cédula fechada. Para funcionar, os parlamentares estão em lista lá também. Sim. Como é que funciona para não ter essa divergência na contagem? O fato deles terem lista de votação facilita muito a apuração. Facilita muito. Então, a apuração diferente... Lembra quando a gente tinha a eleição em cédula aqui, né? Nós estamos quase que na reta final, Edson, mas eu vou pedir que tu explique, assim, só para não perder o gancho. Quando eles votam em lista, os parlamentares, o que significa essa lista? Tá, enfim, o partido discrimina lá uma lista do primeiro ao último, em hierarquia, atingindo um coeficiente, quais os primeiros que vão entrar. Mas explica isso de uma forma mais didática para quem está nos acompanhando. O que é o voto em lista dos parlamentares? Vamos lá, vamos tentar ajudar quem tiver curiosidade de ler o livro vai explicar, vai entender melhor. Mas assim, a lista se conta os votos de cada lista. Então tem a lista 100... Quantos votos teve aquela lista? E aquele número de votos, proporcionalmente, os votos para presidente vai direto para o candidato, para o Senado e para a Câmara vai proporcionalmente para aquele grupo que está naquela lista. Então, se ele conseguiu eleger lá 5, 6 senadores, os primeiros 5, 6 nomes serão eleitos. Os outros ficam como suplente. Então, existe até formas diferentes de suplência. Mas é bem simples. E como o eleitor ele não escreve nada na cédula, a apuração é muito tranquila. Basta separar as listas e dizer, essa aqui teve X, essa aqui teve Y. Não houve maiores questionamentos do ponto de vista da própria população, do noticiário. Porque os observadores também cumprem com esse papel nas eleições, né? Apontar se houve fraude, se não houve. Exatamente. Exatamente. No Equador isso foi muito questionado, que havia fraude na apuração e tal. No Uruguai, zero fraude, zero questionamento. Inclusive, Fábio, se tu verificar lá no finalzinho, eu falo sobre o segundo turno. Veja, a Corte Eleitoral do Uruguai não conseguiu... eles têm os chamados votos observados, que são aqueles votos em trânsito, o eleitor que tem deficiência, que votou fora da sua sessão e que não conta lá na sessão. Eles têm um segundo escrutínio, que eu estava falando antes. O primeiro escrutínio, Fábio, é feito na própria sessão. Olha a grande diferença. Aqui no Brasil também é feito com a impressão do BU. No Uruguai, os mesários chegam às 7 da manhã e eles só saem da sessão eleitoral no momento que eles apuraram, contaram os votos.
coloca tudo isso na mesma maleta. 2 dias depois, a Corte Eleitoral, em cada departamento, reconta esses números. No segundo turno, a diferença foi tão pequena, a diferença estava em torno de 23 mil votos em favor do Lacage-Pou. E a Corte disse, não, nós não vamos declarar a eleição agora do Lacage-Pou, nós vamos aguardar. Tinha 37 mil votos observados. São votos militares, deficientes, pessoas da própria seção, que estão fora do seu domicílio eleitoral. Não houve nenhum questionamento disso. No fim, a diferença foi em torno de 30 mil votos. Imagina, 30 mil votos num universo de 2 milhões e 400 mil votos. Não houve um pio sobre fraude na eleição. Assim, é um processo que chamou muita atenção isso. Muito disputado, com confiança na Corte, né? Nenhuma desconfiança, a Corte tentou fraudar, como a gente tem visto em outros países. Há uma tendência a questionar a Corte Eleitoral, a autoridade eleitoral, que a gente chama, na América do Sul. No Uruguai, isso não aconteceu. Isso não aconteceu, foi uma eleição muito tranquila, muito limpa. E a grande diferença que eu avalio é a própria composição da Corte. Se tivesse em 2 minutos, eu dou uma explicada. Pode ser, então, para encerrar. Para encerrar. Muito se fala no TSE, nos TREs aqui do Brasil. O TSE, a Justiça Eleitoral Brasileira... Você está falando da Corte que coordena a eleição. Exatamente. Que no caso aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, depois com os regionais, TRE, enfim. Mas enfim, a Corte que coordena a eleição. Mas eu vou te dizer, Fábio, o seguinte, eu andei pesquisando agora a vida de Assis Brasil, Joaquim Felizardo Assis Brasil. É um gaúcho... Político gaúcho. Da década de 1920 e 30... que ajudou a elaborar o Código Eleitoral de 1932. Código esse que é 87% igual ao Código Eleitoral do Uruguai. Então, a Corte Eleitoral Uruguaia, ela é o modelo para o Brasil da justiça eleitoral que nós temos hoje. Então, ela foi criada em 1924, Assis Brasil estava exilado no Uruguai naquela década, e ele aproveitou a experiência do Uruguai no sentido de dar independência. Na eleição do Uruguai também era o legislativo que fazia, assim como no Brasil. Então, era aquela história das fraudes. Nós, o Rio Grande do Sul, que tinha muita fraude na eleição. Então, o modelo da Corte Uruguaia ela é a referência para o Brasil. Isso eu fui descobrir até agora, depois da viagem, né? Mas eu achei muita similaridade. É uma corte nacional e 19 juntas departamentais, que seriam os nossos TREs em cada departamento do Estado. A diferença significativa, agora 30 que a segundos... população escolhe. As juntas são a população que escolhe os 5 membros. Exato. Seriam os desembargadores lá da junta. E a Corte Nacional, quem elege é a Assembleia, são proporcional ao número de votos dos partidos, e depois uma parte, são 9 membros, uma parte é votado de cidadãos pelos partidos também. Aí eu te pergunto, a grande pergunta que me fazem, né, Fábio? Tá, mas são os próprios partidos que estão no comando da Justiça Eleitoral do Uruguai? Sim! Sim! Porque a cultura política deles é diferente da nossa. E se fiscalizam, né? E se fiscalizam. Exato. Então, o Brasil usou o modelo do Uruguai, só que o Brasil diz assim, não, mas nós não temos um partido tradicional em 1930. Nós vamos dar para o judiciário. Exato. Né? Exato. O Uruguai, em 1930, tinha 2 partidos. Colorado e Nacional. Partidos com quase 100 anos. Partidos tradicionais, estabelecidos, estáveis. E o que eles decidiram? Não, nós vamos dar para os próprios partidos organizar a eleição. Quem tem mais interesse que a eleição seja correta, Fábio? Os partidos. Os partidos, exato. Né? Exato. Então, a solução uruguaia foi maravilhosa naquele momento. Não foi para nós, mas hoje nós temos uma instituição sólida, que é a Justiça Eleitoral, que toca as eleições com tranquilidade. Né? Eu vou tomar essas considerações praticamente como as últimas. É um tema quase que inesgotável. E eu aqui, como jornalista da própria Câmara de Vereadores, estamos numa casa política, apesar de o programa ser de literatura, aqui direto do estúdio da TV Câmara, estamos no 2º subsolo. Subsolo acima... digamos assim, o plenário em si do parlamento aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Muito provocativo o teu livro, fica um convite, as pessoas vão se deliciar aqui com o próprio relato da viagem em si do Edson, algumas fotos, inclusive até com o teu filho que te acompanhou na primeira incursão,
esses próprios comparativos do sistema político do Uruguai consigo próprio, o Uruguai em si, eu acho que serve aqui também como uma inspiração para as pessoas lerem, um livro muito didático e gostoso de ler, sobretudo para quem é apaixonado por política, que tem uma história presente e uma diversidade de sistemas que eu acredito que tu conseguiste ilustrar muito bem ao longo do nosso bate-papo. Muito obrigado, Edson. Obrigado e estamos à disposição. Espero ter ajudado aí na compreensão do sistema político do Uruguai. Um abraço, gente. Então fica o convite para que todos prestigiem aqui e acabamos de conversar então com o servidor da Justiça Eleitoral, chefe do cartório eleitoral aqui de Caxias do Sul, escritor Edson Borowski, que nos brindou com o livro Sistema Político Eleitoral do Uruguai, uma viagem nas eleições presidenciais e legislativas de 2019, pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.